Ele nasceu em Francisco Beltrão, na localidade de Nova Esperança do Sudoeste, que hoje é considerada município. Filho de pequenos agricultores, começou a ajudar cedo na lavoura. Dividiu o tempo entre os estudos e o trabalho no campo. E no meio disso, ainda cultivava o hábito de ouvir rádio. E foi assim, encantado ao escutar as entrevistas com políticos, que surgiu o sonho de disputar uma eleição. Hoje, Política Total recebe o deputado Vilmar Reichenbach, do PSC. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Quero cumprimentar todos os telespectadores e dizer que é uma satisfação estar mais uma vez aqui na Assembleia, esse canal democrático que eu tenho percebido que cada vez mais presta um serviço muito importante em termos de informações para o Paraná. Então, deputado, conta pra gente então como que surgiu esse sonho ouvindo rádio. Isso é do começo que o pessoal descobriu, pessoal durante a minha campanha de deputado especialmente colocou no histórico, e que realmente é uma marca muito importante. Então, lá no interior, na pequena agricultura, com dificuldade, o meio de comunicação era o rádio, e que a gente costumava levar o rádio, inclusive para a roça, especialmente na época de campanhas eleitorais, para ouvir os programas eleitorais e principalmente para ouvir a apuração das urnas, a apuração manual, que demorava dias para acontecer, e que a gente acompanhava. Se fosse ficar em casa, perderia muito tempo. Sim. E assim, levando o rádio para a roça, você não perdia tempo, continuava trabalhando e continuava informado também sobre os resultados nas eleições do teu município e de municípios vizinhos. E quando que surgiu a ideia, ouvindo assim o rádio, ouvindo os políticos da época, quero ser um político, quero mudar a vida do Paraná? Bom, não foi só isso, mas somaram-se outros fatos, né? Meu pai, que é imigrante do Rio Grande do Sul para o Paraná, sempre esteve à frente da família, de vários irmãos, vindo para o Paraná na frente dos demais, e também na comunidade onde convivíamos, ele sempre estava à frente também. Isso me despertou aquele espírito de liderança, e quando eu, lá no interior, terminei a escola, o ensino secundário, eu vim para Francisco Beltrão, que era a cidade mais próxima, para fazer o segundo grau, e ali eu comecei a exercitar essa liderança à frente dos movimentos estudantis, à frente dos movimentos da igreja, à frente dos movimentos, organizações de bairros, no momento que era muito fácil fazer mobilizações, porque estávamos saindo do período da ditadura militar, e nós fizemos então grandes movimentações, e estive à frente em vários momentos, e isso naturalmente me levou para a política quando me elegi vereador pela primeira vez em 1992. Conciliando essa luta dos movimentos, o senhor também participou do concurso público para os Correios e passou no concurso público. Sim, eu sempre, quem saiu da agricultura com dificuldade, indo para a cidade, estava disposto a ter muita dedicação, e eu me empenhei bastante nos estudos, e isso foi um caminho decisivo que eu adotei de me dedicar à escola, e assim eu comecei a passar em alguns concursos públicos, sendo o primeiro deles no Correio, depois passei num concurso público do IAPAR, até que eu tive a iniciativa também de abrir uma pequena empresa, e tive um ano depois, conciliando durante um ano depois, eu tive uma das decisões bem importantes da minha vida, uma decisão difícil, que é deixar o salário fixo, o salário garantido do mês, deixar meu emprego para me dedicar à atividade empresarial, e deu certo, e foi possível daí também conciliar melhor com a atividade política, que também teve sequências paralelamente à atividade empresarial. Essa atividade empresarial no comércio? Sim, no comércio eu fiquei com livraria e papelaria, sempre gostei muito de livros, de trabalhar com livros, e também fiz disso a minha atividade empresarial. Montamos uma empresa em Francisco Beltrão, que estive à frente durante 31 anos, então agora já há uma parceria diferente, já passamos à frente o empreendimento, e eu estou me dedicando nesse momento mais exclusivamente à atividade política, porque estava muito difícil conciliar essas atividades, porque a atividade política inicialmente de vereador era possível conciliar, mas quando chegou ao cargo de prefeito já precisou ser com exclusividade, e agora como deputado, principalmente por morar longe de Curitiba, da capital, onde eu preciso estar todas as semanas, nós optamos em ter essa atividade exclusiva nesse momento, mas pretendemos voltar a empreender aí para frente. Certo.
Ajudando, contribuindo para o empreendimento do Paraná. Sim, sempre é importante. Eu acho que a gente, desde cedo, manteve essa veia empreendedora e nós vamos continuar aí com outras ideias. Agora os filhos também estão iniciando algumas atividades e assim a atividade de empreendedorismo continua na família. E o senhor foi vereador de Francisco Beltrão. Foi um dos primeiros passos depois dos movimentos estudantis? Foi um dos primeiros passos e um passo muito natural. Eu entendo que na política deve ser assim, com naturalidade. Então, cheguei à vereança de forma muito natural. No segundo mandato, fui presidente da Câmara Municipal de Francisco Beltrão e também presidente regional da Associação do Sudoeste de Vereadores. Tudo isso já foi abrindo um caminho regional também, que depois se consolidou como prefeito de Francisco Beltrão, essa visualização mais regional que me deu a condição da candidatura a deputado estadual e que hoje ocupa essa cadeira aqui representando a minha região. Foi um desafio ser vereador de Francisco Beltrão, deputado? Foi um passo? Há um desafio, novidade, tudo na vida assim, deve ser no momento certo, mas eu me sinto muito impulsionado por novos desafios e naquele momento foi um desafio muito importante, um aprendizado muito grande, que você fica naquele contato extremamente, totalmente direto com o eleitor, com a população, com a opinião pública, recebe os anseios. Então sou muito grato àquele aprendizado daquele momento em que eu pude representar a população na Câmara de Vereadores e acredito que fiz um trabalho que foi reconhecido porque pude ter essa sequência logo nas eleições seguintes. E como foi comandar a Câmara de Vereadores? O senhor já imaginava chegar lá e, de repente, num segundo mandato, já conseguir comandar a Câmara de Vereadores? Sim, foi uma experiência nova, você conhece mais a fundo o dia a dia da Câmara, a parte administrativa, a responsabilidade que você tem perante o Tribunal de Contas, perante o Ministério Público. Então foi um aprendizado muito grande para exercitar isso da melhor forma e depois continuar fazendo cada vez melhor esse trabalho mais administrativo. Sem dúvida, o Legislativo ele é uma representação muito direta da sociedade e é um dos principais símbolos da democracia de um país. E construindo essa trajetória política, o senhor foi para o Poder Executivo de Francisco Beltrão, vice-prefeito. Como que foi? Sim, como consegui me destacar um pouco nesse trabalho no Legislativo, meu nome começou a ser ventilado pela comunidade, as pesquisas começaram a indicar meu nome como uma possibilidade de candidatura a prefeito, até de forma que me surpreendeu, mas no primeiro momento eu sempre muito cauteloso, sem querer ir para um grande risco. Eu tinha sido pré-candidato a prefeito e resolvemos com meus companheiros, meu grupo político, fazer uma composição e essa composição então foi vitoriosa, onde eu fiquei de vice-prefeito por 2 oportunidades, tive a sorte de conviver e ajudar a construir um bom momento nessas 2 gestões, quando tive na direção, na chefia do Executivo, Vilmar Cordaz, foi um grande prefeito daquele município, e eu tive um aprendizado grande com ele e assim abriu portas para um passo seguinte. E mais tarde, prefeito. Como que foi? Quais foram os desafios? Sim, são desafios muito grandes. Você, de repente, se sente com a responsabilidade de estar sendo líder, a principal autoridade do município e a responsabilidade de levar os grandes pleitos para Brasília, para a capital do estado, enfim, mas eu considero que o meu espírito conciliador consegui conviver muito bem com a Câmara de Vereadores, sempre respeitando muito o poder legislativo. A experiência de ter sido vereador me ajudou muito a desempenhar o cargo de prefeito e também procurei unir muito as forças políticas locais e já vinha das gestões anteriores de quando eu fui vice-prefeito, dei uma contribuição nessa direção que acredito que no meu mandato consolidou. Nós criamos um ambiente no município em que eu administrava, um ambiente político, um ambiente de harmonia que deu uma condição favorável para que todas as forças políticas pudessem participar, pudessem interagir, pudessem trabalhar e como consequência disso nós fizemos, sem dúvida alguma, grandes conquistas, tanto no governo federal, através dos representantes na Câmara Federal, como no governo do estado, porque com esse ambiente favorável também ficou muito mais fácil interagir com o governo do estado e eu peguei 2 anos no governo Requião, passamos pelo período do PSUT e períodos positivos,
para o nosso município e que se ampliaram, se potencializaram muito mais quando veio o período do governador Beto Richa, eu era do PSDB, e isso facilitou muito a relação, foi um governo muito produtivo e nós conseguimos, inclusive através da força também do atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Traiano, que eu na condição de prefeito e ele na condição de líder do governo naquele momento, também deu contribuições importantes para que pudéssemos ter essas grandes conquistas. Enfim, nós construímos um ambiente favorável para que pudesse ter sido um momento realmente bastante positivo e uma experiência que eu levo, por isso a política, apesar do seu descrédito, apesar desse momento difícil que se vive, é um dos momentos mais profundos de desgaste, acredito, e descrédito da classe política. Mas a política tem um papel fundamental. Eu, quando prefeito, olho para trás hoje e vejo grandes conquistas que não foi feito por mim como prefeito, mas por um conjunto de forças que tiveram uma condição favorável de interagir. Conquistas como o Hospital Regional, que está lá hoje atendendo a população, como o Sion, que é o Hospital do Câncer, como a Faculdade de Medicina, enfim, várias obras de infraestrutura em relação às enchentes da cidade que conseguimos amenizar em alguns pontos, casas populares, que foi um período de bastante conquistas também. Enfim, dá para enumerar várias conquistas expressivas, então você se sente muito realizado e feliz de poder ver algumas realizações trazendo resultados, trazendo benefícios para a população. O senhor que fez todo esse papel de unir os poderes, é necessário que os três poderes trabalhem juntos? É preciso caminhar em harmonia. A essência da nossa democracia, os três pilares, são constituídos pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. Eu acredito que cada um tem seus papéis bem definidos, mas se for possível viver numa harmonia, isso traz resultados importantes, sem um querer cooptar o outro, sem um ficar na dependência do outro, mas a Constituição, nesse ponto, pensou bem, isso não é uma invenção do Brasil, ela faz parte da história da nossa democracia em vários países e realmente é um sistema, nesse aspecto, muito importante. Temos muitas sequelas, muitas distorções no nosso sistema, no conjunto do nosso sistema político, na nossa sociedade, que esse momento de descrédito ele se vive pelas notícias diárias de corrupções bilionárias que surpreenderam o mundo até, mas eu digo que é momento da sociedade toda fazer uma autoanálise, uma autocrítica, porque nós precisamos rever nossa sociedade como um todo. Muito especialmente, é claro, na área política, que é onde ela se visualiza mais e onde tem a responsabilidade maior, mas em todos os setores da sociedade nós temos distorções sérias em relação a princípios, em relação a valores, em relação a vários pontos que eles são essenciais para darem uma credibilidade, uma sustentabilidade para ter um desenvolvimento que melhore a vida das pessoas. O senhor acredita, então, que é necessária uma reforma política? Sim, mas ela cada pouco se ameaça, mas ela vem acontecendo a pinga-gotas. Mas eu acho que eu tenho certeza que a reforma política ela é importante, que se mexe em alguns pontos, mas tem alguns pontos essenciais, que é esse que eu dizia, uma revisão muito profunda de valores que precisa começar nas famílias, precisa começar a estar presente nas escolas, nas igrejas, nas entidades todas, nas associações, mas eu acho que especialmente dentro de cada cidadão. Acho que na sua consciência, no seu coração, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, mas um momento que é necessário e importante para se fazer uma profunda reflexão. Onde estão os problemas? Estão só com os políticos? Não, os problemas estão muito seriamente com os políticos, mas está no conjunto da nossa sociedade e toda ela é responsável pelo futuro. Porque cada político ele sai lá da sociedade e vem para uma Câmara de Vereadores, ele é um membro da sociedade, ele vem para a Assembleia Legislativa, vai para o Congresso Nacional. Então, acho que o momento é oportuno para fazermos uma reflexão aí, que ela é extensa, mas, acima de tudo, muito profunda, e precisa estar na consciência de cada pessoa. Seria criar uma consciência política, deputado? Uma consciência política e de valores também. Então, o momento é difícil, mas toda a dificuldade gera uma oportunidade também. Então, acho que esse momento que o Brasil está convivendo, ele é uma oportunidade também para essa reflexão, que eu não tenho aqui o tempo para
detalhar, para aprofundar, mas a gente apontou uma ideia aí de como ela também significa uma oportunidade. E chegar aqui na Assembleia Legislativa nesse momento que o país vive, nesse momento delicado? Sim, foi um momento, eu já tenho essa trajetória, essa caminhada política, especialmente na região, no meu município, que eu fiz aqui esse detalhamento, esse histórico, vamos dizer. Mas um dos momentos mais difíceis da minha vida política foi o início aqui, porque é um ambiente novo, você chegando e o país conturbado, o estado do Paraná também conviveu com dias assim difíceis, mas nós chegamos aqui, visualizamos uma dificuldade financeira, em parte reflexo da situação do país, em grande parte, em parte também de situações locais, evidentes, mas que precisaria agir. E o governo procurou tomar as providências, apesar de também ter equívocos no governo, nós não podemos dizer que tudo foi perfeito aqui no Estado. Não. Então, nós chegaram aqui, vários deputados novos, inclusive, vários deputados reeleitos, e grande parte resolveu enfrentar, e eu digo, resumindo, respeitando a posição de cada deputado que se posicionou de forma A ou de forma B, ou a favor ou contra aqui ou lá, mas eu me sinto assim hoje, que eu agi com coragem, em primeiro lugar, e também com responsabilidade, porque nós queríamos dar essa condição que o Paraná tem hoje de pagar seus salários em dia, de pagar os seus compromissos que estavam atrasados também em dia, porque senão isso de forma alguma estaria acontecendo. Isso é fácil de entender, fazendo comparativo com tantos outros estados que têm se noticiado, e que em 2016, inclusive, os estados vão continuar fazendo pesados aumentos de impostos para poder equilibrar a situação. Ouvi uma informação hoje também, isso está presente, de que o 13º, na boa parte dos estados, vão ter dificuldade, e acredito que o Paraná tem a condição de, além de pagar o 13º em dia, pagar esses compromissos com fornecedores que estavam atrasados e que era muito ruim, não só com fornecedores, mas inclusive com funcionalismo. Isso tudo deve ser colocado em dia, e no ano que vem tem a possibilidade, a perspectiva de fazer investimentos importantes já no ano que vem. Evidentemente que nós ficamos sempre vinculados, dependentes da condição política do país, porque aqui não é separado. Então precisamos torcer, e o país tem potencial para isso, que ele comece a dar sinais da recuperação da sua economia. Então, deputado, para já irmos nos encaminhando para o fim, qual é o balanço que o senhor faz desse primeiro ano? O senhor que é coordenador de uma frente parlamentar importante, que é de apoio à cadeia produtiva do leite, como que está sendo essa experiência como deputado? Olha, eu estou muito satisfeito da forma que o ano está terminando frente às situações, às dificuldades do país. Então, considerando a forma que começou e o ambiente ainda de apreensão que nós vivemos em nosso país, nós conseguimos ter um balanço extremamente positivo. Falando assim mais específico do meu trabalho, consegui aprovar um projeto importante que diz respeito a mais investimentos em zoonoses no Paraná, e aos poucos ir criando o centro de zoonoses. Acho que é um setor importante, as pessoas amam os animais, e os animais também, sem um devido cuidado e com o olhar do poder público junto com as entidades, etc., nós colocamos risco para a saúde das pessoas. Então, quando eu falo em cuidar mais dos animais soltos, dos animais doentes, eu estou me preocupando especialmente com a saúde preventiva das pessoas. Nós também destacando alguns trabalhos que você já fez referência à Frente Parlamentar de Apoio à Cadeia Produtiva do Leite. Eu estou muito feliz com esse trabalho, já fizemos algumas ações importantes, estamos conseguindo envolver de forma muito positiva todas as entidades, e esse é o nosso objetivo. Não vamos ter uma ação isolada, sozinha, não é o meu jeito, isso não levaria a lugar nenhum, mas hoje nós estamos integrados com a Secretaria Estadual da Agricultura, com a Emater, com a OCEPAR, com a FAEP, com a FETAEP, com a ADAPAR, com as Secretarias Municipais de Agricultura. Enfim, fizemos ações importantes aqui na capital, e a partir do ano que vem nós vamos ter as ações regionais. E acredito, para concluir, para não entrar num detalhamento muito grande do nosso trabalho, porque certamente teria vários pontos a ser citados, quero citar também uma bandeira que começamos a trabalhar, que é o Aeroporto Regional do Sudoeste do Paraná.
Então, ali é um gargalo que tem em termos de infraestrutura, é muito importante para o desenvolvimento da região. Nós sabemos os reflexos que isso traz para uma região em vários sentidos, em vários aspectos. E hoje é bom de discutir esse tema, porque até pouco tempo, se nós pegássemos uma bandeira dessa, as pessoas, a grande parte ia dizer, bom, isso é para rica, para quem tem dinheiro. Mas hoje, se for um projeto bem trabalhado, o governo federal tem planejamento nesse sentido, tem um programa aí para colocar em pauta e colocar em execução no interior do país. Então, nós achamos muito oportuno também trabalhar esse aeroporto, um projeto que existe já e que nós queremos estar trabalhando para que ele se torne uma realidade aí nos próximos anos. Além do trabalho do dia a dia, em relação aos interesses dos municípios, em relação à educação, em relação à saúde, em relação à infraestrutura como um todo. Enfim, eu falo, nós ficamos alguns dias da semana aqui, mas são dias de muito trabalho, porque nós não vemos aqui a passeio, nós vamos para trabalhar, então eu estou satisfeito, então trabalhamos muito aqui e retornamos à região para também estar sempre nesse contato muito estreito, muito próximo com as bases, porque é a partir desse contato que nós vamos manter atualizados os anseios, as reivindicações, as prioridades da região, as prioridades das pessoas. Deputado, eu agradeço muito pela sua entrevista, pela disponibilidade de vir até a TV Assembleia. Eu que agradeço muito mais essa oportunidade, estou sempre à disposição. Realmente a TV Assembleia que levou ao ar esse programa de preparar os estudantes para o Enem, eu fiquei muito surpreso e achei muito positivo isso. Participei recente do programa Política e Viola também, que é uma forma de promover a cultura. E esse espaço aqui, que além de o Paraná poder aos poucos ir conhecendo melhor os deputados que integram a Assembleia Legislativa hoje, também tomam conhecimento do trabalho que aqui estamos realizando. Muito obrigado, um abraço a todos, de forma muito especial a cada pessoa que nos acompanhou. Muito obrigado. Hoje o Política Total conversou com o deputado Vilmar Reichenbach do PSC. Até a próxima.